2026 é um ano eleitoral no Brasil, vem aí mais um ciclo de promessas, de polarização e de tensão política. Enquanto isso, juros altos, inflação alta, classe média apertada, empresário inseguro e uma sensação constante de instabilidade. E hoje a pergunta que eu quero te fazer não é em quem você vai votar e qual que é o seu posicionamento político. Esse vídeo não é sobre isso. A pergunta é que ela é muito mais profunda. Você quer continuar construindo a sua vida nesse ambiente? Ou você quer mudar de realidade? Vamos conversar um pouquinho e fazer uma reflexão aqui. Será que o Brasil é um país que merece você? Onde é que o seu esforço vale mais? Onde que o seu tempo ele realmente é valorizado? Onde que você consegue fazer um planejamento de médio e longo prazo sem que a instabilidade destrua tudo a todo momento? Essa é uma decisão que você realmente precisa tomar, mas para fazer isso você precisa enxergar esse cenário todo com clareza. Se você não conhece, prazer, eu sou o Cris, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu produzo conteúdo sobre o país. Hoje eu quero fazer uma comparação bem direta entre Brasil e Estados Unidos. Vamos falar sobre diferentes aspectos, tanto financeiro, da vida pessoal, como de futuro. E o foco desse vídeo não é atacar o Brasil, mas mostrar a realidade para que você tenha mais clareza para definir o que é o melhor ambiente para você. A primeira pergunta que eu faço é quanto o seu trabalho compra hoje? Muitas vezes as pessoas, quando elas pensam em Brasil e Estados Unidos, elas vão analisar dólar, quanto que eu ganho no Brasil, quanto que eu ganho nos Estados Unidos, qual que é a conversão, e se, cara, no final das contas, tudo se resume ao que esse dinheiro te permite fazer. Isso vale tanto para o dia a dia, compra de mercado, essas coisas, como também para projetos de longo prazo, comprar carro, comprar casa. Então eu posso ganhar 2 vezes mais em um dos dois países, mas no dia a dia as coisas podem ser tão caras que o que eu chego no final do mês e eu consigo comprar com esse dinheiro foi muito menor. Aqui a gente pode pensar em mercado, comida na rua, por exemplo, porque é uma coisa que as pessoas vivem o tempo inteiro. Eu fiquei assustado quando eu soube que o preço de uma pizza no Brasil chega a passar de R$100, coisa que quando eu saí do Brasil era completamente inimaginável. Um cachorro quente na rua passa de R$20, R$25. Na minha época isso era 6, 7. É assustador ver como que há alguns anos as coisas perderam totalmente o controle, como que as pessoas reclamam do preço do café, como que ficou tão inacessível você comprar café, comprar tomate, batata. E não é que aqui nos Estados Unidos a inflação não tenha chegado. Chegou e foi bem incômodo. O americano ficou bem revoltado com tudo que ele viu nos últimos 6 anos, desde que teve 2020, aquela paralisação do mundo inteiro. A inflação atingiu os Estados Unidos também. Isso se intensificou com esse aumento de trabalho remoto, onde pessoas que viviam hiperconcentradas em algumas cidades, que eram muito caras, se espalharam pelo país e deu uma inflacionada de maneira geral. Então, sim, esse efeito também foi percebido aqui, mas nem de longe no patamar do que é Brasil. E aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, os salários aumentaram bastante também. O que as pessoas ganhavam há 6 anos atrás, nem de longe é o que elas ganham mais hoje. Há alguns anos atrás, se pensar em ganhar $100 mil nos Estados Unidos, era um salário incrível. Hoje em dia, profissionais de nível intermediário ganham mais do que isso. Então, se a gente for pensar nos dois países e olhar sobre qual é o poder de compra que um brasileiro que trabalha no Brasil tem, um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos tem, essa é uma comparação que dói. Para te dar um exemplo prático, e eu adoro esse exemplo porque eu acho que ele é muito realista. Se no Brasil você for comprar um Corolla, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos é um carro extremamente popular, assim, é um carro de linha de entrada mesmo. No Brasil você vai pagar hoje, e eu acabei de abrir o site da Corolla aqui para olhar, a partir de R$174 mil, o que é um absurdo. Agora vamos calcular quanto que uma pessoa que ganha o salário mínimo levaria para poder comprar esse carro. É óbvio, eu sei que o salário mínimo é para uma parcela pequenininha da população, mas a gente vai conseguir fazer essa mesma comparação com os Estados Unidos, então é um número legal da gente comparar. São necessários mais de 90 meses de salário mínimo se você não gastar dinheiro com mais nada para poder comprar um Corolla. Vamos para os Estados Unidos? Esse mesmo carro, ele custa $22 mil nos Estados Unidos. E quanto tempo então que o americano precisa trabalhar se ele ganhar o salário mínimo, não gastar dinheiro com mais nada para poder ter acesso a esse mesmo carro? Esse americano, ele consegue comprar o carro em mais ou menos 15 meses. Ou seja, enquanto o brasileiro está levando 8 anos para poder comprar esse carro, o americano faz isso em mais ou menos 1 ano. Agora, se a gente sair da lógica do salário mínimo e for pensar num salário normal, aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas estão ganhando em média $6 mil por mês, seria necessária uma remuneração de 3 meses e meio para poder comprar esse mesmo carro aqui nos Estados Unidos. 3 meses e meio. Seria o equivalente a um brasileiro ganhar R$60 mil por mês na média. Essa é a realidade do brasileiro? Não é. Tem gente que ganha, mas as pessoas que ganham isso e que têm esse patamar, elas não estão nem olhando para o Corolla. Eu lembro que quando eu me casei, há mais de uma década atrás, eu e minha esposa, a gente estava olhando o carro para poder comprar nas concessionárias e os carros estavam na casa dos 25, 30 mil reais. Você olha para hoje em dia, um Celtinha simples pra caramba, a linha de entrada tá R$70 mil. Só que sabe o que acontece? Eu percebo que o brasileiro ele já acostumou com isso. Esse aumento ele vem vindo no dia a dia e você vai se dessensibilizando em relação a isso. Chega uma hora que você já nem percebe mais, você vai gastando. Se você parar para pensar e olhar para trás e ver como que era a tua vida há 3, 4, 5 anos atrás, você pira.
Se eu for olhar agora pela perspectiva do mercado de trabalho e eu for comparar esses dois países, você tem no Brasil profissões extremamente mal remuneradas, o que é totalmente diferente dos Estados Unidos, onde a hora trabalhada ela é muito valorizada. Afinal, o americano ele é o povo mais produtivo do planeta, que a hora trabalhada mais gera resultado. Então você tem, por exemplo, um profissional que é um consultor de negócios no Brasil, comprando a mesma empresa e mesmo cargo do Brasil e Estados Unidos, no Brasil se ganha mais ou menos R$5.000, enquanto nos Estados Unidos se ganha $8.000. E aqui a gente não vai nem converter, porque se for multiplicar $8.000 por 5, a gente está falando de mais de R$40.000. Não é nem justo isso. Imagina o poder de compra que um americano de $8.000 tem comparado a um brasileiro de R$5.000. Se for pensar em empresário, nem se fala, né? Não só você tem uma justiça trabalhista extremamente cruel, e relações de trabalho que são completamente engessadas e que não visam o melhor acordo entre empresário e funcionário. Valendo a partir de 2026, o empresário que distribui lucro a partir de uma certa faixa agora vai ser tributado, uma coisa que não existia antes. Ou seja, o empresário é completamente maltratado, uma burocracia horrível que trava a vida do cara, o que reduz investimento, criação de empregos e outras coisas. Enquanto hoje o empresário, para lidar com toda a burocracia, ele gasta X, se ele não tivesse toda essa burocracia em um ambiente mais livre, ele contrataria o dobro de pessoas às vezes, podendo expandir a empresa imensamente e empregar mais pessoas. Mas não, ele é travado pela burocracia brasileira. Enquanto isso, empreender nos Estados Unidos é o sonho de qualquer um. Afinal, você vai pagar imposto na tua empresa em cima do lucro obtido, mas não em cima da receita, como é no Brasil. Se você, por exemplo, reinvestir parte desse capital, esse valor reinvestido na empresa, em compra de equipamentos e outras coisas, ele é abatido do cálculo do imposto. Ou seja, o governo ele te incentiva a crescer. Se for pensar em profissões agora, então chega a ser uma brincadeira. Enquanto você tem enfermeiros no Brasil ganhando, sei lá, R$5.000, já estou desatualizado em relação a esse número, nos Estados Unidos não é difícil de ver um enfermeiro ganhando $8.000 também. O pessoal que trabalha na construção civil, por que tem tanto brasileiro que veio para os Estados Unidos e trabalha na construção civil? Porque dá dinheiro. Não é incomum os caras ganharem 6, 7, 8 mil dólares, às vezes até mais do que isso. É comum, inclusive, o cara que começou fazendo serviço, de repente começou a pegar projeto, contratar outras pessoas e que hoje ganha dezenas de milhares de dólares por mês porque virou um empresário pequeno, local ali da região, que consegue seus próprios clientes, presta o serviço e ganha muito mais do que um profissional dessa área ganharia no Brasil. Vamos falar agora sobre ideologia, sobre liberdade, sobre outras coisas, mas qual que é o resumo dessa primeira sessão que eu queria falar com vocês? Não é sobre o que você pode comprar diretamente, mas pensa assim, se você tem objetivos financeiros de uma compra de uma casa, por exemplo, que você consiga alcançar em 50 anos, quanto tempo que sobrou para você poder aproveitar aquilo ali? Agora imagina se você mora num ambiente mais produtivo e você consegue atingir esse mesmo objetivo em 5, 6, 7 anos. Percebe que agora você tem mais de 40 anos de vantagem aqui nos Estados Unidos em comparação ao brasileiro para poder ou atingir outros objetivos financeiros, afinal aquele primeiro objetivo você já atingiu, ou para juntar dinheiro para sua aposentadoria, ou para simplesmente reduzir e desacelerar. Então esse negócio de que, mas o americano ele trabalha igual maluco, não é verdade. Eu moro nos interiores dos Estados Unidos, eu tenho inúmeros vizinhos que são americanos, todos eles estão em casa entre 4 e 5 horas da tarde. Todos. Todos eles ainda chegam em casa com sol, brincam com os filhos na rua. Por quê? Porque ele é muito bem pago na hora e ele não precisa se matar de trabalhar para poder construir. Se ele quiser, ele pode? Claro que ele pode. Tem americano que faz? É óbvio que tem. Mas eles conseguem ter uma vida absurdamente digna e fazer isso trabalhando normalmente, com muito mais tempo para a família e atingindo seus objetivos. Afinal, todos os meus vizinhos aqui são donos das casas em que moram, todos eles na casa dos 30, todos eles extremamente bem-sucedidos e todos eles chegam em casa entre 4 e 5 horas da tarde. Ou seja, essa produtividade do mercado de trabalho americano, ele volta para você como liberdade de escolha. E eu acho isso muito legal. Agora vamos pensar mais na vida pessoal, tá? Primeiro começando com educação. Quem é pai vai entender o que eu tô dizendo. No Brasil, o Estado ele controla o que o seu filho ensina. E homeschool no Brasil é praticamente criminalizado, né? Quantas pessoas já não saíram no jornal que foram abordadas por agentes do governo e que tiveram até a guarda dos filhos ameaçadas, que queriam ensinar os filhos em casa, não entregar os filhos para serem criados pela escola. No Brasil, o Estado ele é tão controlador que ele não te dá o direito de educar o seu próprio filho. Ele quer porque quer ter controle sobre o que o seu filho aprende. Aí eu te pergunto, ele está fazendo isso em interesse da criança ou dele mesmo? Desde quando um político sabe o que é melhor para um filho do que o próprio pai ou a própria mãe? Desde quando um político ou um professor público vai se esforçar tanto pelo desenvolvimento de um filho como o pai ou a mãe? Hoje, a falta de regulação sobre essa área faz com que os pais estejam extremamente vulneráveis e não tenham opção de escolha.
Nos Estados Unidos, por outro lado, o homeschooling é permitido em todos os estados, a imensa maioria deles com um nível de flexibilidade absurdo, em que você praticamente não precisa dar satisfação nenhuma ao estado. Eu faço homeschool aqui nos Estados Unidos há mais de 1 ano e meio, já vai bater quase 2 anos, e quando eu morava no Brasil isso era impensável, porque era totalmente fora da minha realidade, mas o americano ele é um povo livre, e ele escolhe exercer essa liberdade, inclusive assumir protagonismo sobre algumas coisas, como por exemplo o homeschool. Mas, Cris, eu não gosto disso, então não faz. Mas é legal você saber que você vive num país livre que te dá a opção de ter essa escolha para tomar e não saber que se você tomar essa decisão no futuro, alguém vai bater na sua porta e talvez querer tirar o seu filho de você. Se a gente for pensar agora em universidade e focando principalmente em universidade pública, no Brasil vocês sabem que é um caos completo, né? Militância política para tudo quanto é lado e basicamente você só tem um lado sendo representado nas universidades públicas. Não à toa é comum a gente ver pais dizendo que enviaram os filhos para a universidade e perderam os filhos quando eles se formaram, porque os filhos viraram outras pessoas que agora eles veem os pais como inimigo, se afastaram completamente dos valores que a família tinha. Isso é muito comum no Brasil. Já nos Estados Unidos, isso também acontece, mas em uma outra proporção. Aqui existe contrapeso, aqui um lado ele não é calado, aqui todo mundo tem voz. E quanto mais um lado cresce, mais o outro briga para poder tomar lugar. Então sim, as instituições universitárias nos Estados Unidos estão muito polarizadas, mas não para um lado só. Embora você tenha um lado mais organizado e mais forte, o outro lado tem total liberdade de combater qualquer coisa que julgue necessário. E eu percebo muito que um país verdadeiramente livre, ele confia muito mais nas famílias do que no Estado. E quando você olha para a sociedade, você simplesmente não reconhece mais aquele país. E eu te pergunto, em qual ambiente os seus filhos vão crescer e se formar? Vamos sobre outra perspectiva agora, segurança. Alguns meses atrás, por exemplo, um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, ele recebeu um casal de amigos em casa e eles tiveram o celular roubado. Uma outra moça que foi roubada no Uber. O Brasil, a violência, ela virou parte da rotina. Insegurança é normal, esconder o celular à noite normal, ficar com medo do relógio, de joia, de qualquer coisa, virou rotina. E as pessoas normalizaram isso. Aqui nos Estados Unidos isso é uma exceção da exceção da exceção da exceção. As pessoas elas vivem livres, elas não vivem com medo. E isso impacta demais a forma como a pessoa vive a vida dela e como que ela vê o mundo. Às vezes é óbvio, o cara fica até meio ingênuo, né? Porque ele não vê problema e maldade como o brasileiro vê. Mas nós, brasileiros, a gente já cresce meio traumatizado. E a gente normaliza e até às vezes romantiza essa habilidade que o brasileiro tem que ter para poder lidar com essas maluquices do Brasil. Mas isso é mesmo algo a se romantizar? Ou será que você é só um povo que consegue rir dos seus próprios problemas? Mas a gente não consegue resolver o problema, né? O americano resolve. Agora, em 2025, a gente estava batendo o menor índice de homicídios da história dos Estados Unidos, da história do país. Enquanto isso, no Brasil, eu te pergunto, você se sente seguro? Quem me acompanha sabe, eu moro aqui no interior e eu falo sobre isso o tempo inteiro. Nunca tive preocupação de andar com o celular de manhã, de tarde e de noite na mão. Eu não fico preocupado do meu filho brincar na rua. Inclusive, nesse exato momento, eu consigo ver ele aqui da janela, ele tá ali na rua correndo com os amigos e os vizinhos. E a gente tá o quê? 4 horas da tarde. Uma coisa curiosa, porque vir para os Estados Unidos faz muitas vezes os pais pensarem que essa jornada é sobre eles. Mas a verdade é que, estando aqui nos Estados Unidos, eu percebo que os maiores impactados por essa mudança são os filhos. Porque eles vão muitas vezes aprender inglês nativo, igual meu filho fala inglês nativo. Eles vão crescer num ambiente seguro, meritocrático, que impulsiona ao invés de amarrar. Eles vão ter a sua vida transformada. Não importa qual é a jornada que você vê vivendo nos Estados Unidos, se ela é uma jornada de curto prazo, de longo prazo, todo mundo vai se impactar positivamente por isso. Mas as crianças, elas são completamente transformadas. Então, se você é pai, mãe, eu te convido a refletir sobre isso, porque essa decisão não é só sobre você. É sobre os seus filhos também e talvez sobre os seus futuros netos, bisnetos e as futuras gerações da sua família que vão ser imensamente impactadas e que vão ter o seu futuro para sempre transformado pela sua decisão de vir viver uma jornada nos Estados Unidos. Isso vale para pessoas que vêm emigrar para o país, isso vale para pessoas que vêm viver experiências como estudar nos Estados Unidos, entrar no mercado de trabalho americano e que no futuro acabam conseguindo se alavancar no Brasil, em outros países ou até mesmo nos Estados Unidos. Não importa. Você viver um ciclo nesse país aqui é uma jornada que te transforma para sempre. E sabe o que é legal? Não importa qual que é a tua idade. O mercado de trabalho americano é completamente diferente do brasileiro. No Brasil, a pessoa vai se aproximando dos 40, se ela quiser se reinventar, ela já está cheia de restrição, 50 nem se fala. Nos Estados Unidos, você vê pessoas mudando de vida perto dos 60 anos, eu já vejo gente até fazendo isso com mais idade do que isso. E elas encontram oportunidades. Por quê? Os Estados Unidos, ele não te julga tanto
pela idade que você tem, mas sim pelo que você consegue entregar e pela produtividade que você consegue ter. Isso abre oportunidade para todo mundo. Não é à toa que a gente vê comumente nos Estados Unidos pessoas de diferentes idades trabalhando. Algumas por necessidade, óbvio, mas muitas delas também porque gostam, porque querem se manter produtivas, porque querem ser úteis, querem ajudar, querem se manter ativas. Se você está na casa dos 20, 30, 40, 50, 60, não importa. Se você tiver força de vontade, essa é uma jornada que pode funcionar para você. Os Estados Unidos não é o país perfeito, não é mesmo, mas na minha opinião, e olha que eu falo sobre esse assunto, eu pesquiso esse assunto com muita frequência, os Estados Unidos é o melhor país do mundo e o segundo lugar não chega nem perto dos Estados Unidos. Eu sei que para muita gente que nasceu no Brasil como eu, às vezes parece um sonho distante demais, né? Mas a verdade é que não, hoje é mais possível do que jamais foi. Se antigamente aquela ideia do filho que vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos quando fazer 18 anos era uma coisa só para quem era muito rico, hoje em dia você vê profissionais usando financiamento estudantil para fazer pós-graduação nos Estados Unidos. É possível, tem caminhos para isso. Para alguns deles eu tenho como te ajudar porque eu sou dono de uma empresa chamada Move, que pode entender qual é o teu projeto e te direcionar para o melhor caminho, isso é muito legal. Nós temos particularmente ajudado muitas pessoas a virem fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que na minha opinião é a melhor porta de entrada para o país, para você viver uma primeira experiência que vai transformar o teu futuro, porque você pode estudar, trazer a família, tem bastante previsibilidade sobre a sua jornada no país, pode ficar vários anos aqui enquanto você se capacita e pode trabalhar legalmente na sua área de estudo, ganhando em dólar. Ou seja, você se capacita, você entra no mercado de trabalho, ganha em dólar, você pode trazer sua família, os seus filhos, que vão viver uma experiência num país de primeiro mundo, vão aprender a língua na fonte, daqui muitas coisas podem acontecer. Pessoas voltam ao Brasil, outras pessoas mudam de ideia e acabam ficando, outras pessoas encontram oportunidades e recebem ofertas, mas essa porta de entrada eu nunca vi ela não transformar a vida de alguém. Todo mundo que eu conheço, e olha que a minha empresa já mandou dezenas de milhares de pessoas para os Estados Unidos viver uma experiência aqui, seja ele a passeio, a turismo e outras coisas, todo mundo é impactado. Isso pode fazer parte da sua realidade. Então, aqui na descrição tem um link, clica, preenche o formulário, você vai cair no WhatsApp, fala com o meu time, marca uma reunião, explica o teu projeto, o que você está pensando em fazer. Não importa se você já está com a decisão batida ou se você está pensando e começando a refletir sobre esse projeto, isso pode fazer uma diferença gigante na sua vida. Mas tudo que você precisa fazer é dar esse próximo passo, que é colocar esse projeto no modo mais executável e poder trilhar próximos passos para fazer isso daqui virar uma realidade e que você e a sua família não fiquem presas à realidade do Brasil para sempre. Então é isso, pessoal. Eu sou o Cris. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve para poder acompanhar os próximos conteúdos. E eu vou deixar na tela aqui 2 vídeos. O primeiro deles é um dos vídeos que eu mais gosto, que eu falo sobre como que você vai tomar a decisão sobre vir ou não para os Estados Unidos de uma forma consciente e racional. Ele tá aqui na tela, você vai adorar acompanhar. O segundo dele é onde eu falo sobre a minha saída de Orlando para o interior dos Estados Unidos e como que estava sendo isso depois de 1 ano. Esse vídeo está imperdível e eu sei que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.